Policial preso por participação na tentativa de golpe de Estado disse que o plano era matar muita gente. Os áudios foram encontrados no celular desse elemento, o policial federal Valdir Matos Soares. Escuta aí o que ele falou. Nós fazemos, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado. Só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. E a gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tá nem aí já, cara. O elemento disse que o golpe não aconteceu porque o Exército e a Aeronáutica não aceitaram. Apenas a Marinha estava disposta a uma nova ditadura militar. Mas isso não é novidade, já se sabe disso. O áudio desse sujeito apenas reforça o que já era sabido. Agora, diz aí nos comentários se toda essa trama não era uma tentativa de golpe de Estado. E, inclusive, usando os manipulados dos acampamentos e os golpistas de 8 de janeiro que destruíram Brasília. E nunca esquecendo, sem anistia, cadeia para todos os golpistas, da cúpula aos bucha de canhão. E não se esquece, hein? Dá um like nesse vídeo e me segue. Filho, se as coisas mudarem lá para frente e por um acaso um desses ministros do STF forem ser presos, principalmente Alexandre de Moraes, pode saber que o senhor vai ser convocado para estar numa equipe dessa, caso a Polícia Federal venha a fazer isso. E o senhor estando numa equipe dessa, eu gostaria muito de estar na sua equipe, viu? Para fazer sua segurança. Inacreditável. Já estavam distribuindo cargos. Já estavam distribuindo cargos. Né? Já estavam certo e falam em traição de militares. Sim. Que foi o Freire Gomes, a adesão do Garnier, das datas, da execução do Alexandre de Moraes. Vocês viram e ouviram um vídeo que vazou de um integrante dos Kids Pretos que planejavam matar Alexandre de Moraes, e diz ele que estavam armados, queriam matar meio mundo de gente, punhal verde e amarelo, prender e matar Alexandre de Moraes, tudo estabelecido. A Marinha, Garnier, estava com ele. Únicos que não aceitaram foram as Forças Armadas, o Exército. Tentativa de golpe? Sim. Olha o que houve aqui, ó. Escute. O federal encontrou áudios no celular de um dos acusados de participar daquele que teria sido o plano para o assassinato de autoridades. O Supremo decide na semana que vem se torna réus os envolvidos nesse caso. Os áudios foram capturados entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Em um deles, o policial federal Vladimir Matos Soares admite que faz parte de um grupo armado disposto a matar opositores de Bolsonaro. Nós fazemos, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado, para empurrar quem viesse à frente, entendeu? A gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tá nem aí já, cara. Vladimir foi preso em novembro do ano passado, suspeito de participar do plano Punhal Verde e Amarelo, que, segundo os investigadores, pretendia prender ou matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A gente estava preparado para isso, inclusive, para ir prender Alexandre de Moraes. Eu ia estar na equipe, ia botar pra esse filado. Em outro diálogo, o policial reclamou que Bolsonaro não avançou com o plano. O presidente deu para trás porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do Exército. A outro interlocutor se queixou que apenas o então comandante da Marinha, Almir Garnier, teria prometido apoio. Garnier foi o único, cara, o único. A Marinha, desde o começo, foi a única que apoiou ele 100%, o resto tirou o corpo. O almirante já é réu pela trama golpista. A perícia também mostrou que Vladimir conversava com outros integrantes da PF sobre a trama golpista. As gravações mostram ainda que o policial frequentava o acampamento em frente... Muito sério, vamos recordar um pouquinho. O que é punhal verde e amarelo? Termos que se referem a um suposto plano de assassinato, golpe de Estado elaborado por aliados de Bolsonaro após as eleições de 2022. O plano teria como objetivo impedir a posse do Lula como presidente, assassinando não apenas o Lula, mas também o vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o plano incluía também métodos
o uso de métodos de explosivos, armas e até envenenamento. O nome punhal verde e amarelo simboliza a ideia de um ataque interno usando as cores da bandeira brasileira. Quem estão envolvidos? Figura como o ex-assessor de Bolsonaro, Mauro Cid, General Braga Neto, candidato a vice-presidente, foram mencionados. Braga Neto foi preso por conspiração, obstrução de justiça. Em novembro de 2024, a Polícia Federal acusou Bolsonaro e 36 pessoas de tentativa de golpe, incluindo punhal verde e amarelo. Isso gerou um debate intenso sobre as fragilidades, sim, das instituições democráticas brasileiras. Rapaz, tudo pronto, tudo pronto. Houve só uma retração de algumas partes do Exército, senão estaríamos sob ditadura. Comente esse vídeo. Atenção, vai complicar aí para Bolsonaro. Mensagens trocadas entre Paulo Figueiredo e Mauro Cid no dia do 8 de janeiro revelam pela primeira vez que o ex-presidente Bolsonaro se recusou a fazer uma manifestação pública durante a execução aí dos atos, né, galera, do 8 de janeiro, aonde os seus apoiadores foram lá na sede dos três poderes e aconteceu tudo aquilo que vocês já sabem. Várias mensagens, olha só, a jornalista aí da UOL detalhou tudo, a conversa entre Mauro Cid, Paulo Figueiredo, pedindo que o ex-presidente Bolsonaro se manifestasse publicamente o mais rápido possível. E o ex-presidente Bolsonaro foi lá e recusou, né, galera? As conversas de Cid e Paulo Figueiredo faz parte de um conjunto de mensagens guardadas no telefone celular, né, galera, do tenente-coronel aí, Mauro Cid, que até hoje permanece aí guardadas ali sob investigações. Bomba urgente. Jair Bolsonaro preso. Pelo menos é isso que a população brasileira vai pedir após ouvir esse áudio vazado de um policial federal envolvido na trama golpista. Nesse áudio, ele diz que o plano era exterminar meio mundo. Acompanhe. Plano macabro. Só não foi concretizado porque o general do Exército não aceitou. Não aceitou. Mas vocês perceberam que meio mundo ia cair diante desse grupo demoníaco. E aí você deve se perguntar, por qual motivo Alexandre de Moraes está tão feroz contra eles? Sabe por quê? A gente estava preparado para isso, inclusive, para ir prender Alexandre de Moraes. Eu ia estar na equipe, ia botar para esse filado. O presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do Exército. Ele foi o único, cara, a Marinha, desde o começo, foi a única que apoiou ele 100%. O resto tirou o corpo. Meu irmão, eu estou aqui na coordenação desse evento, né, velho, de posse. Aí eu vim para as fixas dos hotéis, coordenando isso aqui. Aí o gerente ligou dizendo que esses caras entraram, tá no nome de Misael essa reserva, aí que entraram 4 caras que não quiseram se identificar, dizendo ser Polícia Federal, aquela coisa toda, mas não são, né, saíram também sem se identificar e eles acionaram a gente. A gente fez um levantamento prévio e deu isso aí, entendeu, velho? Eu não sei se eles são do GSI, se não são, se tem a ver com o nosso governo atual e estão trabalhando pro outro, entendeu, meu irmão? Muita coisa pode acontecer, a gente não sabe. Eles estão totalmente dizendo que são secretos e tudo, né? Disseram que estavam em missão secreta e não podiam dizer. Então a gente não sabe, cara, o que é, certo, meu irmão? Eu tô por aqui, precisava, fala aí, velho. Fala, Cordeiro, beleza? Seguinte, meu irmão, já tá tudo resolvido aqui. O Misael, ele é do GSI, sim, e ele tá à disposição aí do candidato, né, Luiz Inácio. E o que acontece, cara, ele, como rolou aquela situação no prédio da Polícia Federal ontem, eles acionaram a equipe do COT. A equipe do COT, como Lula estaria ali no prédio, né, do Meliá, uma equipe do COT ficou à disposição próxima. Então eles hospedaram essa equipe do COT aqui no Whindersson, certo? Mas isso aí foi tudo acertado mesmo, tá bom? Só pra, de repente, você ter essa informação. Valeu, meu irmão. Um abraço. Perceberam? Perceberam? Por que Alexandre de Moraes está com sangue nos olhos? A ameaça era totalmente pessoal contra o ministro. Olha isso. Olha a fala desse homem. E aí, você quer me pedir
anistia, aí eu te falo, sem anistia. Estupidez sem tamanho. O presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. Pelo amor de Deus, eu estou no ar na Jovem Pan. Mauro Cid responde, não vai, acabei de falar com ele. Cara, isso é muito revelador. Isso é muito revelador, Mauro Cid. Mostra que o Bolsonaro sabia o que estava acontecendo. Mauro Cid falou com ele. E ele disse que não ia se manifestar contra. Enfim, vamos continuar. Isso já deixou de ser por ele. Daí diz o Paulo Figueiredo. Então ele vai se fuder. Cid, o povo já não aguenta mais tanta arbitrariedade. Paulo Figueiredo. Não vem nada de bom disso. Cid continua. Panela de pressão estoura. Figueiredo, vai ter gente morta e vão botar na conta dele. Daí tem uma mensagem apagada do Cid, não sabemos o que dizia. E Figueiredo continua. Assim como a polícia do Capitólio ajudou no 6 de janeiro. Cara, esses FDPs acabaram de destruir a direita brasileira. Ou quem dera. Coisas que raças dizem que seriam bons se fosse verdade, né? Del Cid, é diferente, bem diferente. Figueiredo continua. Puta que pariu, você vai ver o quão diferente quando estiver preso. Cara, o Figueiredo tá se saindo uma pessoa mais inteligente do que esperava, mas enfim, sensata, né? A pessoa que... E daí o Cid, olha como o Cid reage aí se você vai ver quando estiver preso. Eu concordo com você, mas é um povo desesperado. Eu acho que o Cid não tinha caído a ficha que ele ia ser preso mesmo. Figueiredo continua, claro. Cid, olha o que fizeram com você, isso deveria ser inaceitável em qualquer país do mundo. Figueiredo, claro, essas pessoas estão lá por mim também, mas estão me atrapalhando. Na verdade, são nos podendo. Cid continua, eu sei, a repressão aumenta e vão atrás do PR presidente, né? Figueiredo, presidente precisa condenar isso urgente, cara, o Trump se fodeu porque demorou um pouco a fazê-lo. Cid parece que mandou um vídeo do que estava acontecendo lá. E diz, passou dos limites. E daí depois ele manda já às 6h46. Uma notícia da antagonista que o governo Lula já estuda decretar GLO para conter manifestantes. Fica ligado nesse vídeo bomba que tá rodando hoje nas plataformas. Presta atenção aí nessa bomba, porque, segundo o ex-presidente Bolsonaro, não houve tentativa de golpe. Mas esse policial que está preso o desmente. Fica ligado aí. Na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, a Polícia Federal encontrou áudios no celular de um dos acusados de participar daquele que teria sido o plano para o assassinato de autoridades. O Supremo decide na semana que vem se torna réus os envolvidos nesse caso. Os áudios foram capturados entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Em um deles, o policial federal Vladimir Matos Soares admite que faz parte de um grupo armado disposto a matar opositores de Bolsonaro. Nós fazemos, né, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado para empurrar quem viesse à frente, entendeu? A gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tá nem aí já, cara. Vladimir foi preso em novembro do ano passado, suspeito de participar do plano Punhal Verde e Amarelo, que, segundo os investigadores, pretendia prender ou matar o presidente Lula, o vice-geral do Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A gente estava preparado para isso, inclusive, para ir prender o Alexandre de Moraes. Eu ia estar na equipe, ia botar pra esse filado. Em outro diálogo, o policial reclamou que Bolsonaro não avançou com o plano. O presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do Exército. A outro interlocutor se queixou que apenas o então comandante da Marinha, Almir Garnier, teria prometido apoio. Garnier foi o único, cara, a Marinha, desde o começo, foi a única que apoiou ele 100%, o resto tirou o corpo. O almirante já é réu pela trama golpista. A perícia também mostrou que Vladimir conversava com outros integrantes da PF sobre a trama golpista. As gravações mostram ainda que o policial frequentava o acampamento em frente ao QG do Exército, em Brasília. Na semana que vem, a primeira turma do Supremo vai decidir se torna réu o policial Vladimir Soares. Ele foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de fazer parte do núcleo responsável por ações de campo, de monitoramento e neutralização de autoridades. O grupo era formado por militares e integrantes das forças de segurança. Não conseguimos contato com a defesa de Vladimir Soares sobre os áudios revelados hoje. Mas as defesas do policial federal, do almirante Garnier e de Jair Bolsonaro já negaram ao Supremo participação na trama golpista. Com todas as vênias, eu espero que o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, reavalie os seus conceitos com relação a anistiar golpista. Isso é perigoso. Tá? Inclusive, esses que tentaram, né, executar o presidente Lula, o vice e o ministro Alexandre de Moraes.
Tá? Gente, curte, comenta e compartilha. Tamo junto aí. Se houvesse a condenação, seria praticamente condenar a pena de morte. Pena de morte política. Política e física também, porque eu entendo que não tem mais condições de encarar um presídio aí. Cadê o macho alfa? Aquele que na época da pandemia vivia dizendo: chega de frescura e de mimimi, vai ficar chorando até quando? Todo mundo vai morrer um dia, né? Eu sou Messias, mas não sou santo. Cadê o valentão? Tá com medo da cadeia. Lula, quando foi preso, era mais velho que você, bucho de égua. E ele encarou lá 580 dias. Ofereceram para ele tornozeleira eletrônica, ofereceram para ele ficar preso lá na casa dele, assim como o Collor está hoje, e Lula não aceitou. Ele disse: eu nunca trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Já você faz qualquer coisa para não ir pra cadeia, né? Porque covarde é o teu nome. A palavra foi inspirada em você, né? Quando Deus estava te fazendo, veio aquela palavra assim: covarde. E surgiu o Bolsonaro, o maior cagão da política brasileira, aquele que só é valentão quando quer dar golpe de Estado, mas quando tem que responder pelos seus crimes, coitadinho do bucho de égua. Você tá com peninha dele? Se você não tá, deixa aqui no comentário. Vamos rir junto da cara desse covardão. Os mais velhos, que também acompanharam o regime, e a maioria dos mais velhos, se você perguntar, foi a melhor época do Brasil. Na nossa biologia, existem animais que, para alimentar o seu filhote, come o alimento, mastiga e regurgita para o seu filho crescer saudável, né? E aí, desse exemplo, a gente tira que Bolsonaro foi um bom pai, porque Bolsonaro comeu cocô a vida inteira. Aí ele comeu, mastigou, regurgitou e deu para os seus filhos todos comerem. Então, por isso que eles estão aí falando tanta merda. Como que pode uma pessoa, com menos de 30 anos, opinar e afirmar que a ditadura foi a melhor época do país, sendo que ele não viveu ela? Eu tô achando que a ditadura que esse menino quer é outra. É a ditadura, sabe? E pior que ele aqui é quem vota no instrumento desse, tá, gente? Porque vou te contar, região sul, que dedo podre, hein? Vocês não aprendem mesmo. Pode cair até meteoro aí que vocês nunca vão aprender. É por isso que o Ministério da Saúde pede pra você se prevenir, pra não se arrepender depois, né? Eu vou colocar pra você o que eu coloquei uma vez pro ministro Francisco Dornelles, quando numa visita a ele ao João Sayad, ele me fazia a minha pergunta: se você fosse governo hoje, qual seria a solução que se daria? Eu falei: primeiro você me dê acesso a tudo que existe aqui dentro, para mim poder apresentar uma solução. Veja, quando nós do Partido dos Trabalhadores ousamos afirmar, e não apenas nós, outros segmentos da sociedade afirmam também, de que o Brasil não encontrará saída para a política econômica brasileira enquanto ele tiver que remeter para o exterior, sabe, 5% do seu produto interno bruto, é porque nós temos que discutir a dívida externa quase que como coisa prioritária nesse país. Quando a gente diz de que é preciso resolver o problema da demanda, e a demanda só vai ser resolvida quando você tiver produção suficiente para atender a necessidade, e a demanda pressupõe você ter uma política de reforma agrária, que se você não tem agora, precisa começar a fazer para amanhã. O que pode, o que não pode, é em cima do argumento do que não tem agora, você taxar um cidadão que não está comprando artigo de luxo, que está comprando o que comer.